Boa noite, pessoal. Muito bem-vindo ao nosso encontro do dia 25, terça-feira. A CBGE Praia de Lucas, aqui com vocês, poder avaliarmos há quantos anos esse país. O circo vem aí. Estão formando um circo no Brasil para planejar um espetáculo, já que findaram no Big Brother, faltou o quê? Precisamos de outro espetáculo para o país. A CPMI, Comissão Parlamentar Mista, que envolve Senado e Câmara Federal, vão estar juntos discutindo o ato golpista do dia 8 de janeiro. É interessante que essa PMI, como todas as demais, o seu centro é justamente uma guerra de narrativas. É esperado muito jogo de cena, muita atitude intempestiva, muito barulho. O objetivo da CPI, que deve ser uma coisa séria, poder esclarecer, informar, realmente fazer um inquérito, né, para atender uma demanda da sociedade, atender uma demanda por informações corretas em relação a um fato ocorrido. Mas veremos uma outra coisa, veremos um debate intenso, certamente, com muitas cenas bizarras e o conteúdo discutível. Nós não temos um partido político, não é essa obrigação nossa, a questão aqui sindical temos a posição política, nós temos. Entendemos que existe no Brasil uma situação muito séria, que é da direita brasileira, se organizando politicamente cada vez mais forte, né? No Congresso, a direita, né, o centro-direita é a maioria no Congresso, em oposição a um governo eleito de centro-esquerda. Mas o peso do Congresso em relação ao momento eleitoral é feito de maneira diferente do peso do executivo, né, do cargo majoritário. Até porque as eleições majoritárias todo mundo enxerga. O debate é aberto, tem muito conteúdo para avaliarmos. Já os cargos proporcionais, deputados, senadores, que chama senador é cargo majoritário, mas não teria porquê. Aliás, é um debate, por que o Brasil tem um Senado? Porque é um país bicameral. Para mim também é uma coisa que tem que ser discutida. É um custo para a nação impressionante, gerando mordomias, gerando desequilíbrio, porque cada estado brasileiro envia para o Senado Federal 3 senadores, e aí você tem um estado do tamanho do Acre ou do tamanho de São Paulo. Proporcionalmente, essas coisas não são iguais, e o peso de um senador do Acre vale pelo menos 50 senadores. O peso eleitoral, né, da população que vota do Acre. O de São Paulo é um peso absurdo, desproporcional. Mas essa lógica diz que democracias é isso. Aliás, a democracia do Brasil é muito confusa, porque tu tem democracia formal, mas de fato não é assim que se representa no cotidiano a democracia brasileira, porque ela exclui da decisão pessoas, até porque a cultura parlamentar de, uma vez eleito, afastar-se do povo, enquanto a campanha beija, abraço, elogia-se, e depois o político lá longe, e em Brasília é muito mais longe ainda, e nós aqui mais longe deles ainda, tentando reivindicar nossos direitos, mais uma vez, buscando outros canais, porque o parlamentar não faz esse papel para a gente. A maioria não faz. A maioria está ali para defender interesses dos seus patrocinadores, interesses estratégicos dos seus patrocinadores. A gente viu aí como é fácil votar um orçamento que restringe, né? E aí tem debate também do orçamento de 2025, tem um debate do próprio esse ano, né, como vai ser feito com as verbas desse ano, a aplicação das verbas. Então, a CPMI vai ser nesse quadro aí, vai ser um motivo que a oposição ao atual governo fomentou, entendendo que era a maneira de fazer uma pauta baseada numa coisa absurda, né, que o governo atual foi quem criou a situação de golpe em Brasília no 8 de janeiro. Isso é tão ridículo, tão inconsistente, mas a narrativa está nas redes sociais já. Se você acompanhar grupos bolsonaristas nas redes sociais, vai reconhecer ali narrativas que tentam vincular o golpe, tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, ao governo, como se ele tivesse dado golpe. Quer dizer, os caras preparam todo um cenário, assim que tivesse posse do presidente, no momento de recém-tomado posse, enquanto está ainda se organizando ao acesso à máquina pública, nem está tomando a máquina pública toda para a gestão, ocorre aquele fato lá em Brasília. Isso já vai gerar uma CPMI que foi puxada pela pessoa da oposição.
achando que isso seria a maneira deles querem uma pauta e gerar uma crise política no país. Essa é a intenção deles. Quer dizer, eles não cessam a intenção de impedir um governo eleito de maneira democrática que se faça presente com seus atos gerenciais e gestionais do Estado. Então, nesse quadro todinho aí, você tem uma situação muito complicada, que é justamente uma disputa que não é um interesse público. No caso dessa questão do 8 de janeiro, por exemplo, já está em investigação pela Federal, o Supremo vai abrir julgamentos dos golpistas, né, e vai sair muita coisa, mas vai vir daí, vai vir muita informação daí. Informações muito interessantes no julgamento, no debate, na exposição de financiadores, inclusive. Então, temos que estar muito atento a essa situação que vai ocorrer daqui a pouco mais. A CPMI, por exemplo, da Covid, a gente viu lá um trabalho intenso da Comissão Parlamentar de Inquérito e com grandes questões que deviam ser tratadas da Polícia Federal. Eu esperava que depois da CPM, da Comissão Parlamentar de Inquérito, que atuou sobre o Covid, houvesse algumas prisões, houvesse algumas punições. E, por enquanto, o que foi punido foi só pessoas que colaboraram, né, com a CPMI e que não tinha nada a ver com o controle da gestão do Covid e da própria vacinação. E, mais uma vez, vamos enfrentar essa questão, gente. Isso aí está posto aí, né? Não tem como fugir disso. Só que pode ser um tiro no pé essa CPMI para quem construiu ela. Primeiro que o próprio autor da proposta de comissão está sendo investigado pela sua ação, pela sua participação nesses atos. É aquele negócio de joga no fogo, querendo fugir, dizendo põe no fogo, mas ele é um responsável, ao que indica, também um responsável pelo dia 8 de janeiro, ele mais outros tantos responsáveis. Então o que acontece é que ele não percebe uma coisa importante. Com essa questão da CPMI, as ações da Polícia Federal, por exemplo, né, que está cuidando do caso, ela tem que seguir todo um caminhamento legal. Ela tem que poder convocar testemunha, tem que ter instrumentos, tem que ter materialidade para poder chamar a convocação. Não pode ser por uma suspeita, por uma percepção da polícia poder convocar as pessoas que porventura tiveram um papel importante no financiamento desta atividade golpista ilegal. Mas a CPMI é diferente. E isso que eles se tocaram disso ainda. A CPMI é possível convocar qualquer um só porque você acha que ele tem que ser convocado. Ou seja, a CPMI não precisa de estatuto legal, não precisa de fato concreto amarrado à convocação. Basta que o parlamentar, os membros da mesa da Comissão Parlamentar de Inquérito resolvam que uma pessoa pode ser que faça sentido colocá-la no debate ou provocá-la para poder dizer a posição dela, o que ela fez ou não fez na data de 8 de janeiro. A gente sabe que muitos parlamentares da direita não foram no ato, mas mandaram sua assessoria, seus cabos eleitorais, seus cabos aí, seus camaradas, vamos dizer assim. E aí, com isso, eles não vão aparecer, mas tinha pessoal teu lá. E é fácil vincular as pessoas do parlamentar ao parlamentar, porque tem muito registro, né? E aí, com isso, a gente vai ter aí uma situação muito interessante. Vai aparecer coisa na CPMI que não apareceria facilmente, nem tão rapidamente, pelas vias policiais. Porque isso é um caso de polícia, é um caso de mais de polícia, é um caso de atentado à democracia brasileira. Esse é um debate sério, porque isso implica a incapacidade de certos setores de aceitar o pleno exercício democrático a partir do poder sendo alternado pela escolha popular. Eu sempre dizia que Bolsonaro sairia ao final do seu mandato. Não acreditava que ele saísse antes. Ainda que, para poder criar um clima de crítica ao governo Bolsonaro, eu até mesmo fui a passeata e atos do Fora Bolsonaro. Mas nunca acreditei que fosse ocorrer isso. Ele conseguiu segurar a sua posição, liberando muitos recursos públicos para o parlamento brasileiro. Aliás, o parlamento brasileiro ele é muito complicado. Há de convir, por exemplo, só para mostrar uma ponte para outra, estou sempre falando aqui que o parlamento ele é responsável por muita coisa criada nesse país, mas, por exemplo, agora tem uma questão séria. O presidente do Banco Central decidiu que quer manter o juros lá em cima. E o Banco Central, ele foi uma indicação do Bolsonaro para o Banco Central.
né? Então, o Banco Central ele tem lá um presidente hoje, indicado por Bolsonaro, que ganhou um mandato. Ou seja, para revogá-lo, só o Senado. Porque o Senado foi quem validou a sua candidatura. O Senado poderia ter dito não, você não vai ficar lá. Ou então, nesse momento que o debate sobre juros está sendo muito forte, poderia o Senado dizer que sai porque você não está adequado na realidade do país. O Senado é responsável muito mais do que o Judiciário, muito mais qualquer um, pela manutenção do presidente do Banco Central, no Banco Central fazendo o que está fazendo. Ou seja, mantendo os juros lá na atmosfera, lá nas nuvens, enquanto é isso a economia fica patinando. Um homem sozinho, que não foi eleito por ninguém, a não ser o Bolsonaro, consegue paralisar o Brasil em termos econômicos. Isso é muito sério, é muito grave. Por essa razão, temos que estar muito atento a esse processo de político brasileiro, que tem impacto profundo, né? Profundo mesmo. Ainda falando do parlamento brasileiro, tem a questão que diz respeito a nós, servidores federais, todos os órgãos federais, é que o parlamento brasileiro está omisso, silencioso. Você não tem visto nada nos últimos 3 meses, quase 4 meses, abriu acabando agora, que mostre a atitude do parlamento brasileiro em termos de trabalho e contribuição. O que se tem ouvido você em relação à participação do parlamento brasileiro nas soluções para o país? Encaminhamento para poder melhorar o país? Nada. Estão dormitando no silêncio, esperando a oportunidade para fazer suas negociações em cima de cargos, em cima de verbas públicas. Porque tem uma questão séria para discutir, para votar. Nós, presidentes federais, de modo geral, estamos todos esperando que o parlamento se digne a votar a ampliação do recurso para poder pagar nosso reajuste, que vai sair em maio, mas com pagamento em junho. Estamos esperando que o parlamento brasileiro tenha tempo disponível para isso. Nós estamos no final de abril já, essa semana termina em abril, e aparentemente agora no dia 26 será votado essa ampliação dos recursos para cobrir os gastos com a recomposição, a pequena recomposição salarial dos servidores federais do Brasil, do Executivo. Porque os militares garantiram o seu no Bolsonaro, os legislativos garantiram o seu, o judiciário garantiram o seu. Então só faltou nós, a grande massa de funcionários públicos, que efetivamente torna o país um lugar de cidadania, porque nós somos a primeira instância que cuida da cidadania das pessoas, seja na saúde, na educação, na pesquisa, na academia, ou seja, nós somos aonde se traduz papel como Estado cidadão, não Estado de poucos. Nós servidores públicos temos um serviço à população importantíssimo. Então a gente precisa também que sejamos reconhecidos como tais prestadores de serviço à cidadania e com isso tenhamos a nossa dignidade garantida. Mas o parlamento brasileiro está aí preocupado com as fake news, preocupado em apoiar atos golpistas e preocupado em levar o país para um lugar que a gente não quer que leve. Um lugar que seja sem politização, um lugar em que o ensino médio seja péssimo poder manter as elites no poder e assim por diante. Então nós estamos torcendo aí que no dia 26, torcendo não, estamos em agitação, mobilização, por favor, mobilize-se também para isto. Dia 26 é a votação que vai garantir a recomposição mínima mínima e emergencial dos nossos salários. Então precisamos estar atentos, fazer aí mensagem na internet, reforçar isso, divulgar as propagandas sindicais que tem aí. A CBJ tem aí um flyer na internet, no Instagram, no Facebook, fazendo campanha para o dia 26 votar, que é amanhã, votar nossa recomposição salarial. Não é aumento, é uma recomposição pequena, vamos deixar isso bem evidente para ninguém tenha dúvida em relação a isso. Então estamos numa situação assim, um parlamento ocioso, pusilânime e de direita, na sua maioria, recusando a tomar para si a responsabilidade de ajudar o país a sair do buraco, porque o buraco é muito fundo. A partir disso, vai ter debates aí que vão correr no parlamento importantíssimo, que são o ajuste fiscal e o novo imposto, os novos impostos, o imposto chamado IVA, Imposto de Valor Agregado, que é importantíssimo para a economia e também importantíssimo porque vai ter uma situação de cidadania muito mais expressa com esse novo imposto. Você vai poder visualizar o quanto você contribui individualmente para o país. Porque hoje, com essas soluções de impostos, você não vê que paga 21%
no ICMS, paga 3% no ISS, paga de 5% a 30% no imposto de renda. Então essas coisas, não percebe essas coisas. Essa soma de gastos que você tem com o imposto, não percebe. E agora, com o IVA, ele vai ter mais nitidez para isso. Todo mundo vai ter mais nitidez. Inclusive, quem paga e quem não paga. Né? Claro que tem questões para se lidar com aí, que é a questão, por exemplo, das isenções, né, de muitas empresas. Diz que da ordem de 800 bilhões de reais as isenções que o Brasil tem hoje. O ministro Haddad disse que quer reduzir em 1/4, ou seja, ele quer 1/4 desses recursos recomposto à escola pública, para fazer política social. Isso aí daria mais ou menos 200 bilhões de reais, entre 150 e 200 bilhões de reais. É muito dinheiro de renúncia fiscal, ou seja, a renúncia está em torno de 800 bilhões. Então ele quer recompor só em torno de 150 a 200 bilhões, recuperar como impostos pagos. Não é muita coisa não, né, pessoal? É pouca coisa, né? Os bancos levam 2,5 trilhões, esse vai levar esse ano 2,5 trilhões de juros da dívida pública, juro amortização. É muito dinheiro para eles e para nós um pouquinho assim, fica muito difícil.